Ah, não. Ah, tá bom. Agora sim, estamos no ar. Bom dia, Mauro. Ó, seu corte não está muito bom, hein? Ah, não, tá melhor. Eu é que estou vendo com. Tá certinho. Bom dia, Fernando Tassoni, nosso convidado hoje também para participar do Giro das 11. Eu, Leonardo Atush, e nosso grande astro, Mauro Lopes. Bom dia, Mauro. Bom dia, bom dia, bom dia. Não, Astro, não cara. tá bom, não, Mauro. Você tá só do óculos para cima. Que estranho. Mexe no... Agora tá melhorando, agora tá melhorando. Tá bom? Não, mais um pouco. Você tá ainda com muito teto. Coisa engraçada, porque aqui tá normal. O que você está vendo aí? Deixa eu ver aqui na tela do celular. Vamos dar bom dia aqui para o Fernando. Tudo bem, Fernando? Bom dia, Leonardo. Bom dia, Mauro. Sou o Fernando Tassoni, de São João da Boa Vista. Estou enorme falar com vocês, falar com os telespectadores da TV 247 e vamos debater. Bom, São João da Boa Vista, para quem não conhece, é quase na fronteira com Poços de Caldas, é isso? Exatamente. A gente está a aproximadamente 40 quilômetros de Poços de Caldas. Hoje cai uma chuva fina, a temperatura está bem agradável, está bastante propício. Então você pode perceber, Mauro, que você estava falando dos sotaques, né, da musicalidade brasileira. O Fernando ele é paulista, mas tem sotaque de mineiro. Pois é, estava ouvindo aqui. Você é de onde, Fernando? São João da Boa Vista. Hã? São João da Boa Vista. Esse R retroflexo, aqui, essa porta, é característico do lugar mesmo. Da divisa, né? Eu fui muito para Poços de Caldas aí uma época da minha vida e passava sempre aí por São João da Boa Vista, né? Bacana. Muito que bom. era terra, se eu não estou enganado, do Plínio de Arruda Sampaio. Ele estava sempre por aqui. É, isso mesmo. Bom, deixa eu... É uma alegria estar contigo, Fernando. Deixa eu falar da pauta que a gente vai ter hoje, né? A gente vai continuar na questão ainda das alianças, que é o tema que está gerando mais repercussão no pessoal. Acabamos de entrevistar a professora Eliana Cirne-Lins, que é pré-candidata a deputada federal, né, por Pernambuco, defensora da candidatura da Marília, né? Obviamente, falou muito, defendeu a Marília. Vamos falar disso, mas também vamos falar da briga da direita agora entre Alckmin e Bolsonaro. E o Fernando, quando a gente fazia um teste, Mauro, ele me dizia que ele estudou a ascensão da extrema-direita na cidade dele, porque esse fenômeno é um fenômeno nacional, mas ele existe em várias micro-regiões, né? Eu queria pedir até para o Fernando, que é professor de História, falar um pouco disso, e aí te passo para você comentar essa questão Alckmin versus Bolsonaro. Perfeito, legal. A ascensão da extrema-direita em nível micro-regional é um fenômeno, não é um fenômeno novo, contudo, ele é extremamente organizado. Aqui na cidade, especificamente, nós temos um núcleo chamado Núcleo de Estudos Políticos e Filosóficos de São João da Boa Vista, que se trata de um braço organizado do PSL e do Partido Novo. Então, basicamente, o discurso desse grupo é discurso de ódio, é aquilo que a gente já está cansado de ver. É a reprodução das falas do Bolsonaro, anti-civilizatórias, né? Então, a gente está nessa empreitada de analisar para conseguir entender por qual motivo esses grupos estão conseguindo disseminar esses argumentos com tanta eficiência. Desculpa, Fernando, que eu estava tentando achar a tela aqui. Falando nessa questão da disseminação do ódio, curiosamente, hoje tem uma notícia que saiu no Globo, que a gente também reproduziu. Eu não sei se você viu, Mauro, a notícia de que o Bolsonaro tinha um funcionário do gabinete dele mantendo uma página chamada Bolsonaro Opressor, que tinha justamente a finalidade, e é uma página com 1 milhão de seguidores no Facebook, uma página com a finalidade de disseminar mentira, fake news e ódio, né? Fala aí, Mauro. Sim, eu acho que esse é um tema central no Brasil hoje, a questão do crescimento da extrema-direita, que foi propiciada... Bom, é muito curioso esse movimento que está acontecendo agora com o Alckmin, né? Porque o PSDB é o grande responsável pela ascensão da extrema-direita no país, porque a direita nacional sempre foi liderada, aí desde os anos 90, pelo PSDB.
só que era uma direita dentro dos marcos da política institucional. Quando o PSDB passa a liderar o golpe de Estado contra Dilma, ele sai dos marcos institucionais, né, sai para fora da política tal como nós a conhecemos. Deixa eu melhorar a luz aqui. E passa a incentivar uma extrema-direita que passa à margem das instituições. Então, o PSDB foi um grande incentivador de movimentos como o MBL, Vem Pra Rua, e todos esses movimentos aí que são um dos germes da extrema-direita. E aí abriu enorme espaço para a figura do Bolsonaro. O que aconteceu? O PSDB, que sempre teve algo entre 20% e 30% do eleitorado brasileiro, e essa é a marca que a gente vê no Brasil desde os anos 90, de um lado o PSDB com 20%, 30%, de outro lado o PT com 20%, 30%, os dois partidos dando a dinâmica da vida nacional. Na hora que o PSDB tirou esse gênio da lâmpada, ele perdeu essa base eleitoral. Essa base eleitoral foi toda ou foi quase toda para a extrema-direita, e hoje o que a gente tem? A gente tem o Alckmin se arrastando aí entre 4% e 5% da preferência, enquanto todo o oxigênio foi absorvido pelo Bolsonaro, que ele sim está na faixa dos 20%. É muito interessante, Mauro, isso que você coloca. Deixa eu só te dar uma informação. O seu corte está correto, é só no meu computador que você está aparecendo. Então fica tranquilo que do jeito que está o computador está bem. Eu vou passar para o Fernando um ponto colocado pelo Breno Altman, numa conversa que eu tive com ele, que ele falava o seguinte: olha, o Bolsonaro é um problema civilizatório para o Brasil como um todo. No entanto, neste primeiro turno, é um problema do PSDB. Quem tem que bater no Bolsonaro é o Alckmin, não temos nada a ver com isso. Né? Eu acho até que o Breno, que é uma pessoa mais ligada ao PT, né? Eu acho até que ele gostaria de ver o PT enfrentando o Bolsonaro no segundo turno. E aí, ontem, por exemplo, o Alckmin deu uma entrevista à Globo News e o Bolsonaro fez uma pegadinha contra ele, né? Ele fez uma entrevista no mesmo horário, por apoiadores, repercutiu muito mais nas redes sociais, até porque o Alckmin é muito insosso. Você acha que esse papel de desconstruir o Bolsonaro deve ser deixado para a direita só, ou é uma tarefa de todos ali? Bom, eu penso o seguinte: depois da recusa do Josué Alencar e por intermédio do Fernando Henrique Cardoso e do Tasso Gereissati, o Alckmin anunciou a senadora Ana Amélia como sua candidata a vice, né? E eu acho que isso é uma clara tentativa de retirar palanque do Bolsonaro no Rio Grande do Sul. Pelo menos é a análise que eu faço. Lembrando que a senadora foi cotada como vice do Jair. Eu acho que com a indicação da Ana Amélia, cai também a tese que o Alckmin é um mal menor, porque não é. A gente convive aqui no estado de São Paulo com 25 anos de administração PSDBista. Então tem alguma propriedade para falar? Porque o que a gente vê nesse quarto de século é a completa sucateação da educação, da saúde, da infraestrutura. Então, obviamente, a direita e a extrema-direita conseguem se articular melhor. E o que eu vejo pelos grupos que eu estudo é que tanto a direita quanto a extrema-direita, eles têm um plano B, que é aquela tática de terra arrasada. Ou seja, eles vão tentar levar tanto Bolsonaro quanto Alckmin para o segundo turno. Se esse segundo turno, algum partido de esquerda, e principalmente o PT, estiver envolvido, eles vão se coligar da maneira que for para aniquilar a esquerda. Então a tática é bem clara, é uma tática de terra arrasada para desconstruir uma possível candidatura de esquerda. Mauro, achei muito interessante esse ponto colocado pelo Tassoni sobre essa questão do Alckmin não ser um mal menor, né? Como é que você avalia essa colocação? Fernando, fantástica a tua colocação, realmente muito boa, muito interessante. Acho que ela captura o que está acontecendo neste momento, porque esta coisa do Alckmin trazer a senadora Ana Amélia para candidata a vice é um giro histórico para o PSDB. O PSDB sai da posição da direita tradicional e faz um movimento rumo à extrema-direita. É gravíssimo isso, é gravíssimo. A senadora Ana Amélia, ela é representante dos setores da extrema-direita e da extrema-direita mais agressiva do país, que é a extrema-direita gaúcha. Vamos nos lembrar que esta senadora incentivou
os ruralistas gaúchos a atacarem com violência a caravana do Lula, quando a caravana do Lula esteve lá. Fez isso abertamente, explicitamente, da tribuna do Senado. É a mesma senadora que disse que a TV Al Jazeera, que é uma TV do mundo árabe, era uma TV terrorista, e disse que os árabes são terroristas. Ela é uma espécie de Marine Le Pen brasileira. É interessante, Mauro, isso que você fala, porque ela usou essa imagem do relho, né, do chicote contra os manifestantes lá do Lula Livre, e quando essas palavras são usadas, elas desagam em ações concretas, né? Houve agressão, houve violência, houve tiros na caravana quando ela passou por Santa Catarina, se eu não me engano. Ou seja, tinha jornalista no ônibus, tem gente que poderia ter sido assassinada e ela ia dizer que não tinha nada a ver com isso. Quando houve o tiro, né, o Alckmin foi questionado e ele falou o seguinte: Lula colhe o que plantou, né? E o Lula nunca plantou esse tipo de violência. Então é muito interessante a gente perceber que, de fato, né, a gente pode estar diante de dois tipos de fascismo. Um fascismo escancarado e um fascismo, vamos dizer assim, com luvas brancas, para ficar na expressão do Papa de ontem, né? Passo para o Tassoni comentar, então. Eu penso, antigamente, até uns 7 ou 8 meses atrás, eu tinha uma convicção de que a direita não ganharia nem concurso para a Rainha da Quermesse mais. Essa era uma leitura muito clara para mim do cenário. Todavia, esse período pré-eleitoral, ele se mostra extremamente dinâmico. A gente está vendo agora aquela questão do Pernambuco, que já foi debatida anteriormente. Pernambuco se tornou o centro das atenções políticas nessa semana. Aqui no estado de São Paulo, eu creio que a principal crítica que eu faço, e isso me parece uma coisa inexplicável, é a questão do sucateamento da educação. O que o PSDB faz. E ontem me assustei muito, porque eu vi uma fala do Alckmin num programa da Globo News, defendendo o término da gratuidade nas universidades públicas, e principalmente no nível da pós-graduação. Essa notícia me impactou muito, porque eu também sou bolsista da CAPES. Então, a gente vê, por exemplo, um diretor da CAPES, que é um sujeito indicado pelo atual golpista, fazer uma crítica aberta à situação é realmente muito assustador. Muito assustador. É isso aí. Então, eu vou só trazer aqui, Tassoni, né, porque a gente vai continuar nesse tema aí. Só o comentário do Marco Aurélio, dizendo o seguinte, que ele está me fazendo menção à Ana Amélia, né? Em uma coisa, o Brasil sai ganhando. Se Ana Amélia e Marta forem vices de chapas golpistas, não concorrerão ao Senado. E se não forem eleitos, o Brasil estará livre de ambas. Trazendo esse gancho, Mauro, que ele mencionou do fim das bolsas, né, da CAPES, a possibilidade do governo dar o calote, né, nos estudantes de mestrado, pós-graduação. Até o Nicoleles postou ontem dizendo que é a pá de cal na ciência brasileira. Como é que você está vendo, Mauro, esse desmonte total e absoluto da educação no país? A grande questão é que a direita, agora no Brasil, mais claramente, depois dessa operação que o Alckmin realizou ontem, associada à extrema-direita, ela é inimiga da inteligência nacional. A inteligência nacional é um risco para a direita associada à extrema-direita. Foi o que nós vimos durante o tempo da ditadura. Não é? As melhores cabeças em ciências do Brasil foram todas para o exterior, na época da ditadura, porque não tinha espaço no país, não tinha verba, não tinha ambiente para a criação científica livre. Então, eu acho que a gente está numa zona de altíssimo risco, realmente, do ponto de vista aí do que vai acontecer com a educação e a inteligência nacional, e muito agravado. Olha, gente, eu quero voltar. Isto que o Alckmin fez ontem é uma mudança muito importante, porque nós temos, agora um candidato de direita com a extrema-direita e um candidato de direita. Então, a elite do país está fazendo um giro fortíssimo, muito significativo. E acho que até vale a pena, você mencionou um negócio, Léo, só para encerrar, que é assim, gente que... isso não fica no nível, porque o nível da política institucional é um nível no qual a política está acontecendo nesse nível das instituições. Com a extrema-direita, essa fronteira é encerrada e aquilo que acontece no nível da instituição vai para a rua. Então, a Ana Amélia diz, tem que baixar o relho nesse pessoal.
aí vai tem os ataques a caravanas. A Ana Amélia vai lá no Senado e diz que os árabes são terroristas. Começa a ter ataque aos árabes nas ruas, né, como aconteceu no Rio de Janeiro. Né? O Bolsonaro vem e fala, nós vamos matar, para matar esse sem terra, lá no Pará, ele fez isso há 15 dias atrás. Na semana seguinte, teve uma invasão ao acampamento do MST com vários feridos. Então, acho que essa é uma questão grave, né? Com essa ascensão da extrema-direita, a coisa sai da instituição e vai para a vida. Muito bom. Quando a política institucional legitima a violência se materializa na prática. É o grande risco que a gente vive hoje. Eu queria, porque realmente as pessoas ainda estão no calor dessas alianças, e eu sei que o Tassoni também comentou muito sobre essa questão. Eu não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, Mauro, a entrevista da Liana, né? E também o artigo que ela escreveu, que vai ser nossa manchete logo mais, e que ela fala que, por exemplo, mesmo que, imaginando que possa haver uma intervenção do PT Nacional lá em Pernambuco, a Marília desiste da candidatura. Ela falou, mesmo que ela entre para aplacar os ânimos, a militância não vai aceitar, vai ser uma desmobilização geral, o prejuízo vai ser muito grande. E eu vejo ainda, na linha geral dos comentários, né, o nosso público indignado, muito puto com o que está acontecendo, dizendo que foi um erro brutal essa aliança com o PSB. Agora, essa mesma aliança com o PSB, ela pode ter como contrapartida a Manuela de vice na chapa do Lula, que era a nossa manchete inicial. Como que vocês estão pesando perdas e ganhos dessa aliança? Começo pelo Mauro e depois passo para o Tassoni comentar. Olha, Léo, eu acho que essa questão... Bom, está todo mundo em crise, né? Todas as candidaturas, todas as alianças estão em crise no país nesse momento, né? Quem não estava em crise, que era a candidatura do Lula, entrou em crise também. Porque a gente tinha o Alckmin em crise, o Bolsonaro também enfrentando a crise, com a dificuldade para encontrar o seu candidato a vice-presidente, muito isolado. A gente tinha o Ciro numa crise evidente, não é? E o PCdoB em crise, o PSB em crise e o Lula, líder nas pesquisas, nadando de braçada, sem nenhum problema. E acho que esse movimento que a direção do PT fez agora foi um movimento que talvez até possa ser correto do ponto de vista do conteúdo. É legítimo que o PT busque ampliar as alianças, que o PT busque ampliar o seu campo já para o primeiro turno. Mas a maneira como foi feita foi extremamente desastrada, né? Fazer sem conversar, sem chamar, sem construir um consenso prévio ao anúncio da decisão, abriu uma crise, né? Gente, amanhã tem a convenção do PT. O que era para ser uma grande festa, o que era para ser uma consagração do nome do Lula, está empanado por uma crise interna brutal que se abriu dentro do PT, né? Eu vou passar aqui para o Fernando Tassoni, mas só vou ler um comentário agora que nos chega da Califórnia, do Edgar Montalvo. Ele fala, olá, saludos desde Califórnia, Lula libre, eu sou mexicano, pero minha esposa brasileira, e arriba Lula. Você vê que a solidariedade internacional chegando agora da Califórnia ao Lula. Tassoni, como é que você via? Você falou, todo mundo estava em crise, agora essa crise do PT foi criada pelo próprio PT, né? Com essa questão. Como é que você está vendo vamos dizer assim, o fator pernambucano na disputa presidencial? Bom, conforme eu tinha dito, o Pernambuco virou centro de discussão eleitoral, né? A campanha da Marília, ela tem apoio popular. E eu concordo em partes com a análise que eu li do Ricardo Cocho, quando ele disse que o PT talvez tenha rifado o futuro do partido. Eu entendo os meandros da realpolitik e tudo, mas eu acho que faltou para o diretório ouvir a base. Eu não sei qual foi a estratégia do partido, se era para isolar a candidatura do Ciro, ou se essa neutralidade serve para outros fins, mas me pareceu falta de comando do PT. É um jeito muito estranho de buscar a unidade da esquerda. Eu acho que o PT sofreu o golpe por causa de alianças erradas, sabe? Por falta de bons acertos e também por conta da intransigência da presidente Dilma. E essa intransigência eu enxergo como boa, mas no cenário político foi uma das causas que culminou com o golpe. Agora, novamente, uma candidatura foi retirada em nome de um acordo que é, no mínimo, questionável. Ontem o Luiz Marinho esteve aqui na cidade e falou bastante sobre segurança
investimento em infraestrutura e educação. Ele diz que a gestão da nossa região precisa entrar no plano plurianual de desenvolvimento do Estado, mas que, com relação ao caso de Pernambuco, ainda não existe consenso. A questão vai ser decidida amanhã na convenção do Diretório Nacional. Eu penso que a Maria é jovem, ela é uma militante fervorosa do Lula, e o principal, ela tem uma candidatura viável e é uma renovação. Olha que interessante, Mauro, o que o Fernando traz, e confirmo o que disse a Eliana mais cedo, que essa questão de Pernambuco virou uma questão nacional. De fato, o Marinho, quando o Marinho vai, né, à cidade dele, perto de Poços de Caldas, São João da Boa Vista, e fala que não há consenso e que isso vai ficar para a Convenção Nacional, que é amanhã, né, pode ser que não esteja resolvido de fato. Né? O problema agora é como resolver, né? Não tem saída boa, porque se resolve dando a candidatura para Marília, cria uma crise na aliança. Se impõe a derrota, a crise também se agrava. Diga lá, Mauro. Sim, eu estou vendo aqui, acabou de sair um artigo de um analista político, que é um dos melhores analistas políticos do país hoje, colunista aqui e colaborador tanto do portal quanto da TV, o Breno Altman, Léo, que está subindo agora lá nas colunas azuis, e talvez até seja a manchete nossa mais tarde, em que ele faz uma avaliação bem interessante, não é uma avaliação nem simplista, nem emocional, nem emocionada, mas acho que ele é um líder do PT, é uma liderança importante dentro do PT, lulista desde a primeira hora, ele é muito rigoroso em relação à questão da Aliança Nacional, mas ele faz uma ponderação interessante. Ele diz assim, olha que interessante, gente. A liderança petista, no entanto, talvez tenha olhado de forma desatenta para suas próprias fileiras, já furiosa com a resolução do PT cearense, que indiretamente permitiu a aliança com o senador golpista Eunício de Oliveira, grande parte da militância se revoltou contra o sacrifício de Marília, esperança pernambucana que caminhava para o favoritismo eleitoral. Aí ele continua, vai mais adiante, são 20 pontos que ele fala sobre essa questão do PT com o PSB. Olha aqui o 16º. A situação é bastante preocupante. Talvez unido como nunca em sua história, desde a derrubada da presidente Dilma, o PT está agora assolado por uma onda de rebelião e divisão que pode levar à paralisia partidária, a poucos dias do registro da candidatura de Lula e da batalha mais decisiva que já enfrentou. Então, dá para ver que realmente a coisa é grave, né? E há preocupação em todo canto em relação a essa crise aberta lá em Pernambuco. Pois é, está entre a cruz e a espada, disse aqui um telespectador, né? E muita gente falando, pô, essa confusão toda com o Lula preso realmente talvez não fosse necessário. O Cleiton fala que se o PT perder as bases, vai se dissolver. O patrimônio mais importante é a militância, são as bases, como disse o Ricardo Couto. Então você vê que esse tema divide muito, né? Eu sou contra essa aliança com o PSB, o Paulo é a favor, o Alex é a favor, o Mauro, como sempre, é o cara mais equilibrado, mais ponderado aqui na casa. A Gisele também é muito equilibrada, também fica, né, tentando olhar todos os ângulos, né? Mas, enfim, tem muita divisão. Agora, eu vou entrar trazendo um outro tema. Eu acho que, viu, Leon? Só uma coisa, eu acho que a aliança é ótima, mas uma coisa é achar que ela é ótima teoricamente, mas ela precisa ser ótima na prática. Se na hora que ela é construída, ela vira um desastre e ela desune em vez de unir, tem que repensar, né? Só que a situação agora está bem difícil. Consertar esse estrago está bem difícil. Pois é, e na prática também tem a ver com o preço que se cobra para isso. Mas também não é só o preço que se paga, também tem os benefícios, né? A gente estava falando mais cedo, o PCdoB exigiu essa aliança, né? E o PCdoB pode entregar a Manuela como vice do Lula. Isso pode acontecer até o sábado. Vou perguntar para o Tassoni se ele considera a Manuela uma boa vice do Lula. Eu simpatizo com a Manuela. Eu acho que a Manuela traz essa renovação. Tem um pensamento extremamente progressista, é uma feminina defensora de pautas que descabela os conservadores e os reacionários. Ela tem experiência, tem base. Então, eu acho que seria uma escolha sensacional. Tomara que isso realmente se concretize, porque é uma das futuras lideranças desse país. Eu gosto muito tanto de Manuela quanto Boulos, então são nomes para a gente realmente trabalhar
porque são um futuro político do nosso campo progressista. Fala, Mauro. Manuela, como é que Olha, eu acho que vice ideal para o Lula é o Ciro. Esse era o vice. Esse era o vice ideal. A gente está indo agora para alternativas, né? Para situações alternativas. Acho que do ponto de vista político, de futuro, a Manuela é bem interessante. Concordo com o Fernando, acho que ela está tendo um desempenho muito acima até do que se esperava na campanha eleitoral, está saindo muito bem mesmo, está crescendo muito como liderança. Agora, do ponto de vista eleitoral, acrescenta pouco para a candidatura do Lula. Acho que essa eleição estava toda desenhada para ter Lula como candidato a presidente e Ciro como candidato a vice. O campo de cá não é um campo de tucanos, né? O campo dos tucanos está do lado de lá, mas está cheio de bicudo aqui também, né? Então, ficou essa coisa do Ciro bicando o Lula bicando o Ciro, e isso inviabilizou aquela que seria a chapa, de fato, ideal para a esquerda no país. Ô, Mauro, o Diego está pedindo para eu desenhar por que um acordo com o PSB aproxima o PCdoB. Bom, o PCdoB tem a vice na chapa do Paulo Câmara, lá em Pernambuco, que é a Luciana Santos. O PCdoB tem várias secretarias, participa do governo Paulo Câmara e exigiu do PT que, para fazer essa aliança, o PT apoiasse o Paulo Câmara em Pernambuco. Foi uma exigência da Luciana Santos, né, que é presidente nacional do PCdoB. Né? Tem uma questão que vem com essa eventual escolha da Manuela como vice, que é a seguinte: bom, o que as pessoas no PT dizem? É que o PCdoB vem para a aliança com o Lula ou com quem o Lula vier a indicar, caso isso seja necessário. Né? Então, por exemplo, se a Manuela for vice, a meu ver, fica inviabilizada uma chapa Gleisi e Manuela, né? Se o Lula tiver que sair e a Gleisi fosse escolhida. Porque, na verdade, o que se fala são 4 potenciais substitutos do Lula, né? Jacques Wagner, Fernando Haddad, Gleisi e o Celso Amorim. Vocês acham que, por exemplo, a vinda da Manuela inviabiliza a Gleisi como eventual plano B? Porque a vice, é só deixar claro, né? A vice não é a pessoa que assumiria o comando da chapa. A vice continuaria como vice, pelo que eu entendo. Sim, isso mesmo. Fernando, fala você, Fernando. Bom, eu acho que essa é a pergunta de R$1 milhão, não é? Eu tenho muita preocupação, e eu sei, eu moro no estado de São Paulo, é um estado que historicamente tem uma inclinação à direita. Me preocupa muito essa questão da transferência de capital político do Lula. Porque aqui em São Paulo, por exemplo, tanto nas eleições do Haddad, quanto na eleição passada para governo, que foi o Alexandre de Moraes, o desempenho no meu estado foi pífio. Eu acho que tanto Manuela quanto Gleisi são nomes viáveis. Agora, elas juntas, eu acredito que seja aquela coisa, elas acabam se anulando. Pelo menos é um raciocínio que eu tenho. Eu acho que seria muito mais viável o Lula indicar, ou no caso do Lula sair candidato, a Manuela como vice, ou a Gleisi assumir e a Manuela ficar parte. Eu realmente tenho muitas dúvidas se essa união entre Gleisi e Manuela conseguiriam aglutinar capital político. Entendi. Você acha que a Gleisi seria uma boa alternativa, então, caso o Lula não possa? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Gleisi também luta, né? Frente de tudo da organização. Então, eu penso que seria um nome. Agora, a minha preocupação, Léo, é o seguinte: eu acho que o PT está demorando a apresentar essa alternativa para trabalhar esse nome. Meu medo é esse. Eu espero muito que realmente o capital político do Lula seja suficiente para transferir esses votos, mas me dá muito medo essa demora do PT. Me amedronta um pouco. Vou passar para o Mauro, mas vou ler aqui o superchat da Márcia Oliveira Camargo. Será que Lula não deu aval a esse acordo em Pernambuco? A experiência política de Lula tem que se levar em conta. Olha, ontem lá em Recife, o Humberto Costa, que é dessa ala anti-Marília lá no PT, ele foi vaiado durante 5 minutos, né? E aí, quando ele foi cercado pela imprensa, o que ele fez? Ele disse: olha, a decisão é do Lula. Ele jogou a bola para o Lula. Então, essa decisão, evidentemente, tem a participação do Lula. Ô Mauro, como é que você vê essa questão Gleisi, Haddad, Celso Amorim, Jacques Wagner? Como é que você acha que isso pode se resolver? Se é que vai ser necessário, né? Acho que primeiro ainda
Tem o plano L, né? Que é o plano Lula. Tudo indica que as elites vão barrar mesmo no Lula nos tribunais, mas há uma situação bem difícil para eles, porque se fosse tranquilo, eles já teriam barrado o Lula, né? Então, essa postergação sucessiva da decisão sobre o Lula é indicativa das dificuldades que a direita está tendo para tomar essa decisão com tranquilidade. Não está sendo uma decisão tranquila para eles, não, porque, de fato, o nome do Lula é a grande liderança do país, tem projeção internacional. Essa visita do Celso Amorim ontem para o Papa trouxe mais um ingrediente. Se eu conheço o Papa, conheço bem o Papa à distância, nunca tive com ele. Acho que depois dessa visita ontem, das informações que o Celso Amorim passou para ele, não é descartado que o Papa se pronuncie sobre o caso do Lula nos próximos dias, então vai acrescentar ainda mais relevância para essa condição do Lula. Então, acho que tem uma dificuldade. Tem uma dificuldade extra, que é assim, é evidente que se existe alguém que pode reconciliar o país, é o Lula. Então, se as elites barram o Lula, as elites estão jogando para o país, para prosseguir a situação de confronto no país. De um confronto aberto, declarado no país. Essa é a primeira questão. Agora, se não der Lula, acho que a Gleisi, que vinha muito bem, ela, com esse episódio de Pernambuco, acho que criou problema para ela, criou arestas onde ela não tinha. Então, nesse caso, eu acho que fica ali entre Haddad, Jacques Wagner, eu acho que fica ali entre eles. O embaixador Celso Amorim, acho um nome fantástico, mas não sei se ele vai ter disposição e tem pegada eleitoral. Acho que ele é um grande conselheiro, um grande articulador, um grande diplomata. Mas eu acho que então deve ficar entre Haddad e Jacques Wagner. A Lenita defendeu aqui a chapa Gleisi Amorim, caso seja necessário. O Mauro, vou passar para o Fernando fazer o encerramento, né? A gente já está caminhando aqui para o nosso horário. Primeiro, agradecer ao Fernando, participação fantástica, trazendo informações novas, né? Acho que foi muito bem, como todos que têm participado aqui, não é isso? Sim, essa é uma coisa muito interessante, que é essa visão que a gente tem do jornalista profissional como uma autoridade do ponto de vista da análise, e quem está lá assistindo, né, nas mídias tradicionais, só ouvindo, só tendo seu ouvido empenhado pela palavra dos jornalistas profissionais. Desculpa, gente. Então, que estaria, portanto, no outro nível. Nós estamos quebrando com isso aqui, né? As pessoas que estão vindo aqui conversar, e o Fernando hoje é mais uma comprovação disso, tem um nível, uma capacidade de análise que é fantástica, tá? Exatamente como está Léo, como estou eu, às vezes até superior. Acho que está sendo fantástico e está mostrando o seguinte: o jornalismo ou a análise política, econômica, cultural, não é privilégio de alguns poucos eleitos. É algo que a gente pode fazer em rede, em roda, e todo mundo crescer junto. Bem legal, Fernando. Gostei demais. Fala aí, Fernando. Bom, muito obrigado. Eu queria agradecer primeiramente a oportunidade. Eu queria encerrar com uma fala. O Mauro estava falando essa questão da elite brasileira. A elite desse país não tem um projeto progressista. O que existe é um ideal de casa grande, onde as funções já são pré-determinadas no berço. Essa questão da CAPES, só para encerrar, só para vocês terem números, o auxílio moradia dos juízes custa cerca de 900 milhões ao ano aos cofres públicos. Me parece que o custo de funcionamento do Congresso em 2018 é de 10 bilhões, enquanto todas as bolsas da CAPES custam 300 milhões. Então, gente, isso é o efeito direto do golpe. Basta lembrar que 75% dos royalties do pré-sal seriam destinados à educação e os outros 25% à saúde. Então, fica a reflexão, o golpe ajudou a quem? Muito bom, exatamente para isso que foi dado o golpe. Vou fechar aqui com o superchat da Fernanda dizendo: se os eleitores do Lula forem práticos e fiéis ao Lula, seu indicado leva todos os votos e elege o projeto, com certeza. Gente, muito obrigado. A gente volta no começo da tarde. E é isso aí. Mais um Giro das 11 com grande participação. Valeu, Fernando. Valeu, Mauro. Obrigado a todos. Legal, gente. Paz e bem. Boa tarde para todo mundo. Sábado tem a convenção do PT, hein? Vamos ver como é que vai ser aí essa consagração do nome do Lula.
É bom que você vai estar. Se você estiver aqui atuando, a gente entra junto. Vamos entrar junto. Vamos estar de plantão sábado e domingo, à tarde e noite. Vai ser ótimo. Abração. Tchau, gente. Paz e bem.